Olá, estamos de volta aqui para o terceiro painel do FIDE, democratizando o câmbio digital e o comércio exterior. E a gente vai falar um pouco aqui de oportunidades para criptomoeda no comércio exterior. Vamos falar sobre um pouco do real digital e tecnologias que ajudam startups brasileiras a escalar internacionalmente. Então, comigo aqui eu vou fazer a moderação. Eu sou o Marcelo do FIDE, temos o Bernardo Brits, CEO da Trade Finance, remotamente o Edísio Neto, CEO do ZRO Bank, e o Gustavo Paro, Country Manager Brasil da R3. Muito bem, vou começar com o Edísio, que está lá do outro lado do Brasil. Edísio, eu topei fazer a moderação desse painel aqui para vestir o chapéu de pequena empresa, que eu sou aqui uma pequena empresa de eventos, e a gente tem patrocinadores internacionais, e a gente tem alguns parceiros, fornecedores internacionais, e às vezes eu acho que eu gasto mais energia para receber e pagar lá fora do que para fazer evento. Pô, se eu não tivesse isso, acho que eu faria mais eventos por ano, porque é super difícil. Então eu vou com esse chapéu aqui para fazer algumas perguntas para vocês. E os RO, vocês transferem real para criptomoeda. Na prática, como é que isso ajuda uma pequena, uma média empresa a fazer negócio, o comércio exterior? Como é que isso vai ajudar a gente? Como é que já ajuda e como é que você vê isso no futuro para ajudar as pequenas e médias empresas? Maravilha. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, gente. É um prazer estar aqui. Eu estou em Recife falando com vocês. No Zero Bank, a gente vem focando sempre na praticidade desse mercado, principalmente no público de novos entrantes, né? A gente entende que, por exemplo, o mercado de exchange de criptomoedas já está muito tomado, já tem muito player robusto nele, principalmente os players internacionais, e o Zero vem focando muito no público entrante, que é um público massivo de pessoas que querem, de alguma forma, aprender e entrar nesse mercado, mas tem alguma certa dificuldade com relação às próprias plataformas, há muito gráfico, muito número, etc. O Zero é algo bem mais simples, é de fato um banco digital onde as pessoas conseguem fazer conversões lá dentro do banco. Eu acredito que, principalmente agora, com a regulação de cripto no Brasil, isso já vem tendo bastante sinais positivos aí para grandes players brasileiros entrarem nesse mercado e poderem ajudar não só as pessoas físicas, que é nosso foco hoje, mas também as pessoas jurídicas, né? Eu trabalhei 18 anos no mercado de câmbio, e isso que você falou, eu vivi na pele mesmo, vendo a dificuldade que as empresas têm em fazer um pagamento ou receber um pagamento internacional utilizando o SWIFT, né? E eu acredito que o que estava faltando era muito mais uma questão de regulação no Brasil, para que o Banco Central consiga monitorar as empresas que estão fazendo esse tipo de transação, as exchanges, e a gente possa, de fato, permitir que cripto possa ser usado para transações internacionais. Porque tecnologia ela tem. Eu costumo brincar que eu conheci o Bitcoin quando eu estava passeando no shopping e tinha um caixa eletrônico lá de Bitcoin em 2016 e vi uma pessoa fazer uma transferência para outra via FaceTime no celular, lendo o QR Code ali do caixa eletrônico, e o caixa eletrônico cuspiu ali R$200. E eu pensei, poxa, acabaram de fazer uma transferência internacional via FaceTime em segundos, sem nenhuma instituição financeira sendo envolvida, né? Então, tem bastante tecnologia envolvida que traz credibilidade para isso. A gente participa de bastantes eventos internacionais e já vê muito player conversando sobre como se pagar utilizando criptomoedas, seja uma stablecoin ou não, mas eu acredito que em breve a gente já tem hoje no Zero soluções de API para Pix, né? Então, tem muita empresa que já está integrando para utilizar esse serviço de API para Pix com Crypto as a Service. E assim que o Banco Central regular esse mercado, a gente provavelmente vai poder ter serviços aí de câmbios e pagamentos internacionais. Pô, que maravilha! Não vejo a hora disso acontecer o mais rápido possível, vai facilitar muito a nossa vida. Obrigado, Edísio. Bernardo, vou te perguntar agora. Você é uma fintech que tem o propósito de apoiar startups do Brasil e da América Latina
a escalarem internacionalmente, seja nos aportes que elas recebem, sejam para elas fazerem negócio. Conta um pouco desse modelo de negócio que você trouxe para o mercado. Como é que você apoia as nossas startups? Com certeza. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Basicamente, a gente entende que nos últimos 5 anos, principalmente, né, a gente teve um crescimento enorme no mercado de startups no Brasil e principalmente do interesse, né, dos investidores de fundos internacionais que começaram a fazer aportes aí milionários e até bilionários em startups brasileiras, que cada vez esse mercado está mais estruturado, né, e a gente vê players aí como a IDWall, a DOC, levantando aportes aí sensacionais. A gente tem visto realmente que o mercado cresceu como um todo, investimentos cresceram, mas só que os serviços, né, que amparam esse pessoal que está trazendo esses aportes não acompanharam. Então, acaba que todo o fluxo, né, hoje, quando você tem que receber esse valor lá de fora, você tem que montar uma empresa em Cayman, você tem que montar uma Delaware embaixo e depois você tem que ter esse fluxo de pagamento, né, o câmbio, para a empresa brasileira. E o que acaba acontecendo é que, para fazer o banco lá fora, demora mais de um mês, eles pedem todas as informações que você possa imaginar, pede fornecedor, cliente, realmente o escrutínio é absurdo. Quando você vai trazer o câmbio para o Brasil, você também tem várias instituições que ou cobram muito caro, ou tem realmente uma burocracia enorme, chegam a pedir, inclusive, LPs, né, os famosos Limited Partners, para enviar a documentação deles, né, que normalmente deveria ser anônimo. Então, você tem realmente um não entendimento de como que funciona todo esse ecossistema. Então, a gente criou a Trace justamente para solucionar todo esse 360 dessas dores das startups trazerem o dinheiro para o Brasil. Hoje, a gente tem diversos clientes aí, como a Flash, como a Conta Simples, né, entre outros, que a gente ajuda eles a trazerem esses aportes para o Brasil. E agora, em outubro, a gente vai lançar um banco para eles nos Estados Unidos, onde eles vão conseguir bancarizar as empresas de Cayman, as empresas deles de Delaware, e, eventualmente, fazer todo esse ciclo deles também para o Brasil. Porque acaba que o cara levanta 30 milhões de dólares lá fora, ele vai no banco aqui e o cara não dá um cartão de crédito de 5 mil reais para ele. Então, realmente, tem uma desconexão, né, entre as operações internacionais deles, seja isso holding, seja uma operação nova. Então, a gente vê também o caminho contrário de muitas startups, como a Baidu, né, de educação e edtech indiana, vindo para o Brasil e tendo uma dificuldade enorme. A gente viu várias startups aí colombianas, né, latino-americanas, a AD, Betterfly, que vêm para o Brasil e acabam não tendo o mesmo tratamento que eles estão tendo no país nativo deles, que, enfim, eles já estão fazendo uma receita aí de 100 milhões, de 50 milhões de reais, e aqui no Brasil eles não conseguem sequer abrir uma conta bancária, de repente, né? Então, a nossa ideia, realmente, como Trace, é a gente virar o banco global de todas as startups e facilitar a expansão delas, como se, efetivamente, ele estivesse abrindo uma outra conta bancária no mesmo país, né? Porque o histórico deles no Brasil deveria poder ser utilizado em outros países também, né? Acaba sendo o mesmo holding, né? Mesmo grupo, porque que as operações deles em países novos não levam em consideração o histórico que eles têm, né? Então, acho que isso é muito uma questão de todo o mercado hoje de crédito, e você tem hoje no Brasil Serasa, né? Você tem nos Estados Unidos outras métricas aí para você fazer esses scorings, né? Mas a gente acredita que tudo isso devia ser internacional e devia ser utilizado cross-border. Basicamente, hoje a gente é mais barato, é melhor e mais rápido. Então, todas as startups hoje têm um choque, realmente, do nosso serviço versus o que eles hoje têm tido com os bancos, né? Excelente. Nossa, muito legal mesmo. Estamos precisando dessa tecnologia aqui no nosso ecossistema. Dá para vocês usarem a gente, inclusive. Certeza. Bom, Parô, agora para você. E a R3 foi selecionada para o Lift Challenge Real Digital, organizado pelo Banco Central e pela Fenasbac. Queria que você contasse um pouco do protótipo que vocês estão desenvolvendo lá e como é que está sendo essa experiência de participar do Lift. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar junto no FID. E esse caso em particular tem muito a ver com o tema da conversa, né? E eu
quero dizer primeiro que eu compartilho com os meus colegas de painel. Eu tenho essa mesma vontade de que as coisas sejam mais simples, mais rápidas, mais baratas, e é isso que a gente também tenta promover para os nossos clientes. Diretamente ao Lift, para quem não sabe, Lift, está aí até um representante da Fenasbac, o Rodrigo, aqui na audiência. O Lift é um laboratório de inovação financeira e tecnológica, promovido pelo Banco Central do Brasil e pela Fenasbac. E eles criaram uma edição especial chamada Challenge, específica para um real digital. Então, a ideia era receber projetos que, de alguma forma, utilizando um real digital, pudessem viabilizar seu modelo de negócio. Então, foram 40, vocês me corrigem aí se estiver errado, Rodrigo, foram 47 projetos, 43 empresas que submeteram, empresas de grande porte, bancos e grandes empresas de mercado, 7 países diferentes, e o Banco Central selecionou 9 projetos para rodar na fase de implementação de um MVP. Né? Então, são 4 meses que essas empresas, esses 9 projetos selecionados, terão para implementar um MVP do caso de uso que eles submeteram. A R3 entrou num caso de uso junto com o Banco Itaú e com a B3 e o Banco Central da Colômbia. Então, a ideia que tem a ver com o nosso painel é a gente promover um MVP, um mínimo produto viável, de uma plataforma de cross-border payment, então pagamentos transfronteiriços entre Colômbia e Brasil. E a ideia é bem simples e básica, assim, utilizando o que a gente chama de uma moeda digital de atacado. Como é que eu faço para um cidadão da Colômbia fazer uma transferência para a conta de um cidadão no Brasil, sem usar o modelo tradicional SWIFT, fazendo o que a gente chama de uma troca atômica entre uma moeda digital colombiana e uma moeda digital brasileira. E isso depois convertindo novamente para a moeda local, isso entrando na conta. Então, esse é o caso de uso. Eu tenho lá uma remessa que precisa ser feita, e aquela remessa, aquele depósito, ele vai ser convertido em pesos colombianos digitais, vai fazer uma troca atômica com real digital, depois vai ser convertido em reais e depositado na conta do cidadão aqui no Brasil. Então, é o que a gente fala de atacado, porque ele continua usando o sistema financeiro tradicional para fazer a distribuição. Então, até para quem não tem ainda muito conhecimento em relação a moedas digitais emitidas pelo Banco Central, você tem basicamente 2 modelos. Um modelo é o atacado, que é esse, usando o sistema financeiro, e o outro é o modelo de varejo, onde o Banco Central, de fato, emite uma moeda e envia direto para a carteira do cidadão, para aquela wallet digital no celular do cidadão. Então, esse é um caso de cross-border. Justamente a demanda que a gente tinha era exatamente... e é engraçado porque essa demanda surgiu inicialmente de um projeto que eu estava desenvolvendo com o Banco Central da Colômbia, e lá eles têm um mandato do presidente do Banco Central de resolver a questão de, assim, eu preciso que os cidadãos colombianos façam transferências internacionais de uma forma mais rápida, mais barata, mais segura. Então, esse era um mandato que eles tinham, e aí eu fui conectando as pontas e a gente chegou nesse caso de uso que foi selecionado. Mas, no final do dia, o objetivo é esse. Estou falando de moeda soberana, né, moeda digital soberana, porque, no final do dia, seria uma forma mais simples de você fazer essas transferências internacionais, sejam pagamentos privados, domésticos ou entre países, mas uma forma mais simples e mais regulada, vamos dizer assim. Mas isso poderia ser feito com moedas digitais privadas ou com o que a gente chama de dinheiro tokenizado também. Legal, obrigado. Bacana, né, a gente conversar isso aqui, algo que está começando, daqui uns vídeos a gente volta, isso aí já vai ser normal, não tem mais nem, vamos estar com outro problema. Muito legal enxergar isso, um protótipo começando. Mas vamos agora para o Bernardo, seguindo aqui as criptomoedas. Como é que você apoia as crypto exchanges? Como é que sua tecnologia suporta as crypto exchanges aqui no Brasil? Em 2019, né, a nossa última empresa, que eu tinha com o meu co-founder, Rafael Luiz, a gente basicamente era um dos maiores fornecedores de Bitcoin e de stablecoins no Brasil. Então, a gente atendia mercado Bitcoin, atendia diversas outras exchanges e era um provedor realmente de liquidez deles. E o mercado evoluiu muito desde então, né? Você tem entrada de vários players aí internacionais, você teve muitos arbitradores aí que acabaram trazendo mais liquidez para o mercado, mas efetivamente hoje você ainda tem um fluxo muito grande de pessoas que compram Bitcoin lá fora,
para poder dar liquidez aqui para o país, né? Então, hoje a gente tem diversas exchanges que usam a Trace justamente porque a gente tem mais de 15 bancos no back-end e já tem um conhecimento muito grande de toda essa logística, né, de você poder efetivamente comprar Bitcoin fora, de você poder trazer liquidez para o país. E eles usam a gente porque é muito mais fácil, tem assim, com certeza a gente tem que fazer KYC, AML, e algo que a gente faz utilizando bureaus, né? Então a gente pega informações por meio de API, assim vai, mas de uma forma onde a gente realmente entende o que eles estão fazendo, então a gente não precisa pedir diversas coisas que bancos pediriam, que não fazem nem sentido para aquela operação especificamente, né? Então a gente faz tudo realmente tailor-made para esse pessoal. E, claro, eu acho que uma das maiores dores, né, que eu acho que a gente está conversando aqui no painel, além de todo esse avanço que a gente deve ter aí no futuro próximo, com todo o marco cambial, enfim, é realmente a parte de API cambial, né? Então, hoje você tem APIs cambiais que são muito limitadas no Brasil e que tem limite de volume, ou que você não pode usar para diversos use cases, você só pode usar, por exemplo, ou para importação e exportação, ou para um câmbio de spot, de disponibilidade. Então, a gente está efetivamente trazendo algumas APIs também de câmbio para empresas que têm um high performance, né? Então, ele tem high volume, ele tem uma transação que ele tem que fazer diversas microtransações aí ao longo de 1 minuto, exchanges, por exemplo, que querem arbitrar, né? A FTX lá fora ficou muito conhecida por fazer isso, de arbitrar entre exchanges. Eu acho que tem muitos exchanges no Brasil que vão ter um modelo daqui a pouco similar ao que a Bitpreço faz, onde você pega a liquidez de outras exchanges para você executar uma ordem na tua exchange, porque você consegue uma margem aí diferente. Então, efetivamente, hoje, a gente ajuda as exchanges brasileiras a source, né, a conseguirem liquidez fora, para eles poderem atender a demanda do mercado brasileiro, né? E no futuro próximo a gente já vai ter algumas APIs aí feitas justamente para esses arbitradores, né, para exchanges brasileiras conseguirem ter essa interconexão com exchanges internacionais. Excelente, muito obrigado, bacana. Voltar a bola para o Paro aqui, falar de um tema também sempre delicado, que é segurança e pagamentos internacionais. Cara, você que conhece tudo um pouco mais de blockchain, que tendência você vê de blockchain para garantir segurança nessas trocas interfronteiriças? Quanto tempo a gente tem para responder essa pergunta? A parte de segurança, assim, a gente como R3 pode falar de forma bastante tranquila, né? Recentemente, o IEEE, o Instituto de Engenharia, tal, eles fizeram uma análise sobre várias plataformas de mercado e o Corda, que é a tecnologia proprietária da R3, foi a única que garante todas as seguranças estándares de mercado. Então, assim, essa questão de segurança, de ser já nativamente desenhada para o LGPD, para o GDPR, tal. Então, assim, a gente tem isso muito tranquilo. Eu acho que a questão, o Bernardo já comentou no começo, a questão de segurança em relação à tecnologia, de certa forma, ela já é endereçada pela própria tecnologia. Então, alguns com mais, alguns com menos, como eu acabei de comentar, né? Para seguir os estándares americanos, a única que foi aprovada foi o Corda, mas não quer dizer que as outras não tenham segurança. Pode ser que elas tenham de uma outra forma, utilizando outros estándares. Então, assim, aí é o modelo que você avalia. Agora, eu acho que é mais uma questão de regulação mesmo, assim, de você entender como é que isso vai funcionar. E isso pega, vou dar um exemplo claro, né? A gente tem um cliente chamado Wells Fargo, não sei se alguém conhece, é um banco pequeno, está em 57 países, e eles há mais de um ano, eles usam, por exemplo, eles chamam de Wells Fargo Cash, eles não falam que é um stablecoin, justamente por conta de regulação, e de fato não é um stablecoin hoje. O que eles fazem, eles não fazem uma moeda pareada a dólar, mas eles fazem uma tokenização do depósito, que é feito para transferência internacional. E eles fazem essas transferências. Vamos dizer que você é um cliente que tem lá, um cliente da Trace Finance. A Trace Finance tem conta no Wells Fargo em todos os 57 países que eles atuam, e você tem vários clientes teus que precisam fazer remessas entre esses países. Quando você faz um depósito para fazer uma remessa, sei lá, do Brasil para Londres, eles tokenizam esse depósito, transformam em Wells Fargo Cash, fazem essa transferência via interna, né, via token, e lá eles fazem o depósito em moeda local. Então, eles fazem isso já há mais de um ano em produção, regulado, sem nenhuma questão em relação à regulação.
e fazem milhões de transferências por mês, e eles fazem uma transação via SWIFT por dia, que é o netting do dia. Exato. Que é o netting do dia. Então, antes eles faziam, sei lá, centenas de transações SWIFT por dia, todas elas em diferentes moedas, e hoje eles fazem milhares de transações usando o Wells Fargo Cash, e eles fazem só o netting em SWIFT. Além disso, qual que é o maior ganho que eles tiveram em relação não só em relação à redução do custo SWIFT, mas o maior ganho que eles tiveram é que eles fazem isso 7 por 24. Então, o SWIFT te limita a um horário específico do dia. E eles conseguem fazer essas transações, realizar essas transações para os seus clientes em qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana. Então, e o que é bacana disso? Eles já prepararam a base, eles já estão com uma plataforma rodando em 57 países para fazer isso. Se amanhã a regulação permitir que ele use, assim como nos Estados Unidos ele já pode, que ele use o Wells Fargo Cash para fazer pagamento para um primeiro layer de fornecedores, já que ele dá garantia da própria moeda, ele já está pronto. Se amanhã a regulação global permitir que ele possa conectar a toda a rede de correspondentes bancários dele, ele já está com a plataforma pronta. Então, assim, ele saiu na frente, já está com isso desenvolvido há mais de 2 anos, em produção há mais de 1 ano, e está operando. Então, assim como tem o caso do JP Coin, tem o caso do Citibank, do Santander, assim, são bancos que já largaram na frente e que já estão, de fato, realizando transferências internacionais para os seus clientes sem usar o SWIFT, num custo muito mais baixo, muito mais rápido, com mais eficiência. Então, assim, acho que a segurança, a tecnologia por si só, ela endereça, e agora é uma questão de regulação, país por país, como é que isso vai acontecer para você ir liberando as camadas de acesso a essa moeda digital. Maravilha. Questão de tempo, né? E vamos acelerando a cada dia que passa. Assim esperamos. Ediso, com você agora o assunto de Crypto as a Service, que o Zero Bank brilhantemente oferece. Como você vê essas plataformas de Crypto as a Service para democratizar e principalmente para atrair as empresas não financeiras e que não estão no universo cripto, para atrair elas para esse universo? Queria que você falasse um pouco sobre essa plataforma. É exatamente esse mercado que a gente vem buscando. Eu acho que, assim como existe muito hoje o Bank as a Service, era normal que saíssem empresas aí com tecnologia Crypto as a Service para que diversas fintechs, e-commerces e vários outros tipos de plataforma pudessem disponibilizar esse tipo de serviço para o usuário de forma rápida, né? A gente vê hoje grandes empresas, desde Mercado Livre até a 99, e agora o próprio Nubank também anunciando que vai colocar no seu aplicativo. E essa solução Crypto as a Service é justamente para isso, é uma API pronta para que qualquer tipo de fintech possa disponibilizar o serviço de comprar, vender, custodiar, receber depósito e sacar Bitcoin, sem que a empresa, a fintech, precise ter um setor específico lá dentro provendo esse tipo de tecnologia, né? A gente disponibilizou essas APIs e aí já temos aí uma fila de mais de 10 fintechs em procedimento de integração, né? E a gente acredita que isso vai ficar cada vez mais comum no Brasil, e isso ajuda bastante a popularizar, ajudando ali, proporcionando também educação para os brasileiros. Tem um dado que diz, se eu não me engano, que só 4% da população mundial tem Bitcoin hoje, que é a criptomoeda mais conhecida, e a gente acha que quanto mais players robustos, aí, sérios, entrando nesse mercado, mais chance a gente vê de democratizar, de fato, o acesso à população ao mercado cripto, principalmente promovendo aí a diversificação do portfólio de moedas, né, que é algo que o brasileiro está pouco adaptado, e aí é o que eu não estou falando só de cripto, mas também de ter outras moedas no seu portfólio, né? Antigamente, abrir conta no exterior era coisa para o cara que é rico, e hoje em dia, não, qualquer pessoa já consegue baixar um aplicativo, abrir uma conta no exterior e ficar fazendo aí uma proteção. A gente vê o real, em 2020, foi uma das moedas mais desvalorizadas do mundo, e acho que o brasileiro precisa aprender com exemplos que aconteceram aqui dos nossos vizinhos
desde Venezuela, Argentina, com as suas moedas desvalorizadas. Eu acho que o brasileiro precisa ter um mecanismo fácil para proteção cambial. E aí, como foi citado aqui, a gente vê os grandes bancos desenvolvendo agora só APIs de câmbio que ainda estão bem no começo de produção, com bastante ainda obstáculo e dificuldade, mas a gente vê que isso está evoluindo bastante para que, de fato, a gente possa ter aí aplicativos permitindo conversão 24 horas por dia para um grande volume de pessoas. Muito bom, Edísio. Obrigado. Que bacana. Bom, a gente vai para a última rodada de perguntas para o Bernardo. Queria pedir para você falar um pouco sobre o stack tecnológico por trás da sua plataforma e que tendências de aplicações de blockchain você imagina aí para Trace Finance no futuro breve. Com certeza. A gente, na Trace, né, os 3 co-founders, inclusive o meu CTO ele veio da Binance, foi o segundo hire da Trust Policy, né, que hoje é a maior carteira de criptomoedas do mundo. E os 3 têm uma crença assim, de que para a gente efetivamente fazer com que blockchain seja adotada, né, Bitcoin, criptomoedas no geral, sejam adotadas em larga escala, principalmente para businesses, né, para empresas, a gente precisa fazer um Web 2.5. Então, a gente não pode ir direto para o Web 3. Né? Então, hoje, quando você pensa em vários use cases, né, várias aplicações que você busca aí com criptomoedas, muitas delas são muito complexas, você tem custódia, você tem 10, 11, 12 passos para você fazer isso, e acaba que muitos CFOs, né, eles não estão confortáveis de efetivamente mudar todo o protocolo deles e pegar algo novo, principalmente se eles têm um caixa enorme ali para gerenciar e que isso possa trazer um risco operacional grande. Então, você vai colocar realmente todo o seu caixa em stablecoins e dar a cold wallets para um funcionário recém-contratado do seu financeiro que pode ir para Maldivas com uma cold wallet e sumir, assim como alguns CEOs aí de exchanges, por exemplo, da Quadriga lá no Canadá fizeram. Então, na prática, a gente entende que a gente tem que trazer os benefícios de criptomoedas, blockchain, sem trazer os malefícios e as complexidades. Né? Então, a gente tem algumas aplicações que a gente deve lançar ainda esse ano, né, mais para o fim do ano, utilizando protocolos aí de blockchain, sem trazer toda a complexidade de você ter que fazer uma wallet, de você ter que ter custódia, de você ter todos os passos aí, e inclusive de você poder errar, por exemplo, uma letra na wallet e acabar mandando $1 milhão para a carteira errada e assim vai. Então, a gente acredita realmente em ser uma ponte, né, de empresas para blockchain, para efetivamente terem esses benefícios de DeFi, de CeFi e de vários outros protocolos que você tem hoje. Então, por isso que a gente tem no nosso cap table hoje o pessoal da Circle, né, que hoje, junto com a Coinbase, tem a Sentry, né, que é dona da USDC, que é a maior stablecoin aí quase regulada, eu diria, nos Estados Unidos, aí, atrás do Tether somente. A gente tem o pessoal da Stellar também, que faz muita transferência internacional, é bem referência aí, também em todas essas aplicações novas aí de transferência global. E, enfim, o próprio pessoal da BlockFi, o mercado Bitcoin, o Marcelo da Hashdex também é nosso investidor. Então, a gente está efetivamente próximo de muita gente muito boa, né? Justamente para a gente trazer todos esses benefícios de blockchain sem trazer as complexidades. Né? Então, hoje, o nosso stack ele é bem misto. A gente hoje tem Swift, né, nas nossas transações, até porque acho que startups hoje não estão preparadas ainda, e até que estejam, né, acho que os investidores não estão muito preparados para você fazer uma transferência por stablecoin efetivamente, mas a gente tem vários pilotos com stablecoin, inclusive já fez mais de $100 milhões de stablecoins aí, com pilotos aí, com algumas empresas, principalmente aí de facilitadores de pagamento, né, todas essas empresas que estão efetivamente permitindo com que empresas internacionais operem no país. Nossa, bacana. Tá com um timaço aí gigante em volta. Parabéns para vocês. Obrigado. Voltando para o Edísio, lá do Recife.
Educação financeira e criptomoeda. Cara, isso eu acho que, na minha opinião, é algo que tem que ser muito debatido em todos os eventos que forem feitos, especialmente para quem está entrando, as pessoas físicas que estão entrando para o mercado de criptomoeda. Como que o Zero consegue promover, fomentar a educação financeira e evitar problema com a flutuação dos ativos aí para quem está interessado em investir em criptomoeda? É maravilha essa pergunta, porque acho que é o maior desafio hoje, né? Infelizmente, a gente vê no mercado de cripto muito aventureiro, muita pirâmide financeira se aproveitando, enfim, muitos golpes ainda também, mas a gente entende que está no começo desse mercado e que faz parte, assim como o mercado de câmbio passou por um momento onde se tinha muitos doleiros também, fazendo operações por fora, etc., e hoje é algo muito mais profissional. O Zero ele procura promover a educação financeira aí com vários cursos. A gente hoje tem um curso que tem mais de 120 alunos e a gente promove muito a diversificação do portfólio de moedas, né? Apresentando ali de fato o que é cada criptomoeda, quem são as pessoas, os empreendedores que estão por trás. Hoje a gente tem um leque aí disponível no mercado, sei lá, de mais de 5.000 criptomoedas e fica difícil para as pessoas distinguirem o que é um projeto sério, o que não é, o que é pura especulação, né? Então a gente pede sempre que as pessoas vão com calma, que estudem, e acho que essas novas plataformas que estão entrando nesse mercado vão ajudar muito com relação à educação financeira das pessoas, né? O brasileiro, infelizmente, não tem essa cultura de, desde o colégio, ter aulas ali de educação financeira, mas eu acho que isso vem mudando muito, principalmente com acesso a conteúdo que a gente está tendo na internet, né? E com relação ao tema cripto, eu acho que grandes empresas aí estão se posicionando como crypto-friendly e ajudando esse movimento educacional do país. Então, acho que é uma tendência que não tem mais volta. Outro dia eu vi de uma pessoa muito importante do mercado financeiro falando, que é de banco, falando que o movimento cripto se tornou inevitável. E essa frase me marcou bastante porque o inevitável mostrou que eles tentaram evitar no começo, mas agora meio que se deram conta que não tem mais como. As pessoas querem, os jovens querem, a gente só precisa, obviamente, regular esse mercado para afastar os players aventureiros dele e poder diversificar cada vez mais. Legal, Edilson, muito bom. Desejo aí muita sorte e energia na sua empreitada pela educação financeira, porque é inevitável. Então a gente tem que conversar e tem que se educar. É simples assim. Parabéns aí para o Zero pela iniciativa. Bom, para terminar, vou passar a bola aqui para o Paro, fazer uma provocação aqui, um exercício de futurismo. CBDCs, que estágio que a gente está, dando uma pirada mesmo, como é que isso vai mudar aí a médio prazo o comércio internacional, como é que o mundo inteiro vai se juntar para trocar valores? Como é que você vê essa evolução? Cara, realmente é futurismo puro aqui, mas vamos lá. Assim, a R3, assim, de certa forma, eu consigo trazer uma visão do que a gente tem hoje. Obviamente, tudo pode mudar, mas a R3 ela tem participado desde 2016 em projetos de CBDC no mundo todo. Então, começamos no Canadá, depois Singapura, Hong Kong, França, Suíça. Assim, hoje a gente tem assim, algumas iniciativas rodando com pilotos produtivos, mais de 150, 160 milhões de euros emitidos em títulos de dívida, já transacionados entre países para testar o modelo. Então, assim, a R3 ela está, eu posso sem medo de errar, aí, em mais de 40% dos projetos de moeda digital soberana no mundo, de alguma forma a gente está participando. E o que a gente entende? Se você for olhar, se eu olhar dentro de casa hoje, onde é que a R3 está investindo mais esforço e dinheiro na questão de CBDC? Na interoperabilidade de moedas. Então, assim, e por quê? Porque a gente entende que a gente vai ter duas, já olhando a médio e longo prazo, a gente entende que a gente vai ter duas grandes redes globais. Uma rede global de moedas privadas e uma rede de moedas soberanas.
e que essas redes vão ter que interoperar e que dentro dessas grandes redes você vai ter várias sub-redes. Então, assim, não é que todos os países vão escolher a mesma tecnologia para fazer sua emissão de moeda. Cara, você pode ter um país ou um grupo de países que vão escolher o Corda, tem outros que vão escolher outras moedas, mas não quer dizer que elas não tenham que se operar, eles vão precisar transacionar entre eles. Então, você vai ter que ter uma forma de garantir que essa transação, que a troca atômica entre as duas moedas aconteça, mesmo que sejam emitidas em tecnologias diferentes. E assim também vai ser para as moedas privadas. Então, por exemplo, eles comentaram aqui, meus colegas, em relação à vontade do mercado financeiro tradicional, por demanda dos seus investidores institucionais, de ter acesso ao modelo cripto, é uma coisa que a gente também olha. Quer dizer, por que não, numa carteira ou numa custódia, que o banco vai oferecer para os seus clientes institucionais com Bitcoin e Ethereum, porque ele também não pode ter lá seus ativos digitais de instrumentos financeiros tradicionais. Então, a gente visualiza que nos próximos 2, 3 anos, tudo vai ser digitalizado. Todos os instrumentos financeiros que a gente opera hoje vão ser digitais. E eles vão coexistir com as criptomoedas, inclusive na questão de custódia e tal, então, e de interoperabilidade. Você vai ter que garantir, por exemplo, que eu faça um investimento num ativo X usando o Bitcoin, por exemplo, no futuro. Então, eu costumo dizer que aquela estrada que desde ele comentou do Zero Bank, do inevitável, né, que eles tentaram evitar, que eu costumo brincar que aquela estrada que desde 2015 ela roda em paralelo entre o mercado financeiro tradicional e o mundo cripto, nos próximos 2, 3 anos, ela já começou a fazer uma curva para convergência entre elas, e você vai ter uma convergência entre esses dois mundos, de forma natural. Eu acho que o CBDC é um grande acelerador para esse processo. Então, acho que o CBDC vai resolver parte dos problemas que tem hoje, até porque ele já nasce regulado. Então, uma moeda digital emitida por um banco central, ela já nasce regulada. Eventualmente, você pode utilizar essa moeda ao invés de usar um stablecoin. Então, assim, ela já vai te facilitar, em vez de você esperar uma regulação de cripto, dependendo do país, se você já tiver um CBDC regulado, ele já pode ser um acelerador. Então, assim, eu acho que o papel do CBDC é muito importante, particularmente dentro do G20, do G7, a gente tem níveis de maturidade diferentes, mas grandes. No Brasil, o nível é bastante avançado, o Banco Central do Brasil já vem há muito tempo participando de grupos de trabalho e analisando modelos diferentes de moedas digitais soberanas. E eu acho que, assim, é o que você comentou, no máximo em 1 ano e meio a 3 anos, a gente já vai ter muita coisa acontecendo. Se olhar para o universo de 5 anos, então, como a gente costuma dizer em tecnologia, já vai ser tecido, né? Você vai estar usando, mas nem está percebendo que está utilizando. Mas eu acho que a tendência é muito forte e o CBDC pode ser um grande acelerador. Maravilha, a inevitável interoperabilidade. Gente, adorei, obrigado, Bernardo, Paro, Edísio, muito legal esse bate-papo, obrigado por terem vindo. E é isso, a gente faz uma pausa para o almoço agora e voltamos às 2 horas com o painel Open Innovation, cooperação embarcando novas tecnologias no sistema financeiro. Muito obrigado.